que o que eu achei do Chilique, do Felipe, o que você achou. Eu acho que tem duas coisas, né? O Mário Ávila está me perguntando aqui, eu vou botar aqui na tela. O que eu achei do Chilique? Eu não acho que foi um Chilique. Eu acho que o clube como um todo, técnico, tem direito a escalar quem ele quiser. Mas o Capasso, né? O Capasso é um ativo do clube, assim como alguns outros jogadores que, mesmo sem ter a qualidade que o torcedor do Vasco espera, que eu acho que tanto a 777 quanto a atual diretoria tem contratado jogadores muito abaixo daquilo que o torcedor do Vasco merece. Alguns até, por acaso, hoje, do Jean Davi como jogador. Mas me veio à cabeça, em algum momento, você é levado pelos números, né? Porque o Vasco não consegue ser competitivo no mercado, não consegue contratar alguns jogadores pelo preço alto que é cobrado hoje pelos clubes, pelos empresários e pelos próprios jogadores. Eu acho que é ruim, e aí o Vasco tem que se reinventar. Né? Não dá para comprar o Luiz Henrique, não dá para comprar o Gabigol, que foram jogadores que foram negociados aí nos últimos 12 meses. Mas o Capasso é um ativo do clube. Então, o clube deveria ter um pouco mais de cuidado com o atleta para que não gerasse o que aconteceu ontem. Acho que uma resposta pura e simples era nós temos um grupo grande e, no momento, o Capasso não está sendo aproveitado, mas eu vou motivá-lo a trabalhar e a hora que ele estiver bem, estiver no nível dos outros jogadores ou melhor do que os outros jogadores, ele pode sim ser aproveitado pela nossa equipe. Eu não acho que o Capasso seja um excelente jogador, ele é bom na bola aérea, mas é muito lento. Acho que se o Capasso estivesse jogando, os resultados poderiam ser até piores do que o Vasco está tendo até agora, mas eu acho que não dava para tratar um profissional como foi tratado. Eu adoro o Felipe, acho que ele é um puta cara como pessoa, como ser humano. Acho que ele tem tudo para ser um bom técnico no futebol brasileiro e tudo. E para isso ele vai precisar ter um pouco mais de calma nas entrevistas, um pouco mais de cautela com as palavras, porque pegou muito mal, né? Hoje, meu termômetro é a academia, eu encontro alguns vascaínos na academia e todo mundo estava dizendo que o Felipe errou naquela fala, embora ele tenha todo o direito de contar ou não com o jogador, achar que o jogador vai contribuir ou não, que o atleta vai render ou não, enfim. E principalmente você tem que preservar. O Pedrinho é tão coerente, é tão coerente, cuida tão bem dos atletas do grupo, e acho que a declaração foi muito ruim, principalmente porque o jogo seguinte é o Palmeiras. Se ele não ganhar do Palmeiras, né, acho até que se empatar com o Palmeiras é ruim, pelo fato do Vasco ter o mando de campo, ter vendido esse mando de campo e ter levado para campo neutro. O Vasco não tem bons resultados quando joga em Brasília. Eu acho que se ele não tiver um resultado positivo, não tiver uma vitória, independente se for
boa ou ruim, vitória é sempre bom, mas já, assim, mesmo se não tiver um grande desempenho, a vitória é meio que obrigação. De novo, as pessoas vão questionar por que disso, por que daquilo, e acho que a situação fica muito ruim, muito ruim. Acho que a declaração de ontem foi péssima. Quando você está às vésperas do jogo, talvez mais difícil, né? Já que mais difícil desse primeiro turno, o adversário mais forte, porque eu entendo que esse Campeonato Brasileiro vai ser ganho pelo Palmeiras ou pelo Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras perdeu no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né, jogando em casa contra o Bahia, Bahia valente, muito bem estruturado, uma SAF que deu muito certo, tem dado muito certo, mas que tem cautela, tem os pés no chão, está devagarinho construindo uma história no futebol brasileiro, e tem um técnico longevo, talvez seja aí o Rogério Ceni, sei lá, o segundo, o terceiro técnico que está há mais tempo no comando de um time de Série A. E aí foi lá, tiveram ali uma estratégia, o Bahia não fez um grande jogo, mas se defendeu bem e acabou sendo premiado com a vitória. Se o Vasco não ganhar, eu acho que vai ter uma pressão bastante grande em cima do Pedrinho, em cima do Felipe. Acho que a coletiva tem uma tendência de pegar fogo novamente, de ter irritação. Enfim, eu acho que isso é muito ruim, muito ruim. A venda de mando de campo também caiu muito mal, muito mal, muito mal. Hoje, acho que foi o Pedrosa que deu a notícia, o Eric Marcos foi vendido, né? Ele estava emprestado ao Gudorovski, acho que é esse o nome do time, da Bulgária, e o time exerceu a compra, né? Então, de novo, você traz jogadores que não jogam bem, pelo menos, e vende as suas joias muito barato. Claro que esse dinheiro vai servir para pagar um monte de coisas, mas, de novo, né? Uma joia que foi muito mal aproveitada dentro do Vasco e que provavelmente no futuro o time búlgaro deve vendê-lo aí para a Europa. E aí a gente vai ficar, porra, ele estava aqui com a gente, ele em 23 entrava e ia muito bem, o ano passado teve poucas chances, por isso foi emprestado, e chegou lá, provavelmente mostrou a qualidade, porque o time búlgaro exerceu o poder de compra e o menino vai poder seguir a vida dele na Europa. É a coisa mais simples de ser resolvida. Basta uma gestão profissional. Se fosse você, o dono, o presidente de uma empresa, não ficaria com um profissional no qual você não quer. Você iria resolver o problema. De alguma maneira, o problema seria resolvido. Este funcionário não estaria no seu quadro de funcionários. E o Vasco tem que resolver de maneira imediata a situação do Capasso. De maneira muito simples. Torcedor, no ano passado a gente falava muito do Rossi. Pô, o Rossi não joga, o Rossi não quer jogar e está ganhando salário até o final do ano. A gente falou isso muitas vezes. Hoje, não falamos mais. Por quê? Porque o Rossi não faz mais parte do grupo de funcionários do Vasco. Emerson Rodrigues foi contratado há pouco tempo, estava jogando nada, a gente falava. Hoje ninguém fala do Emerson Rodrigues. Por quê? Porque Emerson Rodrigues não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco. Se o Capasso não fizer mais parte do quadro de funcionários, ninguém mais vai falar do Capasso.
E é isso que o Vasco precisa fazer: rescindir o contrato do Capasso de maneira imediata. Tenta um acordo. O Vasco pode não aceitar a proposta do acordo. Ou o Capasso. O que o Vasco faz? Capasso, você tem 6 salários a receber até o final do ano. Vou lhe dar os 6 salários de maneira imediata. Contrato está rescindido. Simples assim. O que você pagaria de maneira parcelada, você vai pagar à vista. Barão, mas o Vasco não tem esse dinheiro. Tem que ter. E tem. Arruma para ter. Mas vai resolver. Não pode, todos os dias, um funcionário indesejado estar diariamente na empresa. Isso é errado. E para você resolver, é desse jeito. Capasso, você tem mais 6 meses, tá aqui à vista, assina aí, um abraço, tchau e benção. Barão, mas desse jeito o Vasco vai perder uma grana, né? Porque ele contratou o Capasso e vai perder essa grana? Vai perder essa grana. Tal qual numa empresa, onde você precisa fazer 10 ótimos negócios para compensar um ou outro que você não faz bem. Faz parte do jogo de uma empresa. Você fez um negócio que ficou ruim financeiramente. Corre atrás de outros ótimos negócios para compensar aquele que foi muito ruim. Faz parte. O jogo de uma empresa é assim. É uma gestão profissional. Dudu do Cruzeiro. O Cruzeiro resolveu essa questão do Dudu em menos de uma semana. De um jogo para o outro, o Cruzeiro resolveu. Não queremos mais o Dudu não quer, vem cá Dudu, pronto, contrato, vamos rescindir e o Cruzeiro vai continuar pagando os salários do Dudu até o final do ano. Mas o Cruzeiro resolveu, o Dudu não entra mais aqui. Você precisa resolver. Enquanto você não resolve esse problema, você fica com esse problema dentro da tua casa. Então o Vasco precisa observar e está observando o que o Cruzeiro fez com o Dudu para que ele faça o mesmo com o Capasso para resolver essa parada aí. Sobre a efetivação do Felipe como técnico do Vasco, no Sport TV, o jornalista Carlos Eduardo Lino cravou isso aí, preste atenção. O Felipe ainda não conseguiu um resultado como treinador que desse para ele um carimbo de não, dá para assumir o Vasco agora. Se ele assumir o Vasco, é muito pela relação com o Pedrinho e o que ele vem fazendo como diretor de futebol. E por isso que eu acho difícil, porque essa relação ela é muito forte entre os dois. Os dois são muito ligados, muito. Você acha difícil? Cara, se as minhas fontes estiverem certas, a efetivação dele está na casa dos 90%, cara. É? A conversa interna é toda nessa direção. Eu sei que é uma parte grande do elenco. A vontade do Felipe é ser treinador, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele quer fazer. Não sei se é ser treinador do Vasco agora, nesse momento. Ele já não é a primeira vez. O Pedrinho já colocou o Felipe no final Quando o Paiva saiu, inclusive. Foi no início desse ano ou no final do ano passado? Foi no final do ano passado, para terminar a temporada, o Vasco já estava livre do rebaixamento. Aí ele pediu pro Felipe assumir e agora novamente. O que eu acho difícil é se realmente o Felipe for efetivado e se as coisas não andarem, como o Pedrinho vai tratar disso. Porque ele vai ser muito pressionado e vai ter essa questão da amizade colocada em jogo, né? Não sei, é uma situação complicada disso. Com absoluto respeito ao Carlos Eduardo Lino e as fontes dele, não vejo possibilidade do Felipe ser efetivado como técnico do Vasco. A pressão enorme que tem hoje em cima do Pedrinho, ele segurar essa barra, acho muito difícil. Mas concordo com o Roger. O Pedrinho ganhou um grande problema trazendo o Felipe para trabalhar com ele dentro do Vasco. Concordando ou discordando. Porque aqui ninguém se coloca acima do Vasco. Porque a gente sabe e reconhece, tanto o Barão quanto o Lineker e o Edu também, que ninguém é maior do que o clube, maior do que a instituição. E é por isso que nós não nos vemos no direito de, por exemplo, diminuir um ativo do clube
E, vamos lá, o Capasso é uma merda. Eu não gosto do Capasso. Aquela resposta ali, já que vocês não vão falar, eu vou falar, foi simplesmente a resposta de uma pessoa que tem um problema, uma birrinha pessoal com quem perguntou. O Felipe tá irritadinho com a gente já tem tempo, assim como o Pedrinho também. Só que o Pedrinho não foi desrespeitoso comigo na minha pergunta em Uberlândia. Mas eu não achei que o Felipe foi desrespeitoso com o Lineker, Então você não percebeu legal. Tu não viu a carinha dele, o quanto irritadiço ele ficou por conta daquilo ali. A real é essa. Mas eu acho que a irritação foi a pergunta. Não só. Tivesse sido feito por outra pessoa, não teria sido tão irritante, ele não teria ficado tão irritadiço assim. A verdade é essa. Tá? Essa é a verdade. E outra coisa, não sei se o Lineker já tocou nesse assunto, que tem um baba-ovo de político aí, que gravou um stories lá no Instagram, nem sabia quem era esse senhor, até o momento que chegou esse vídeo pra mim. Se o Lineker não respondeu, eu respondo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando alguém chegar pra você e falar assim, a hora do Vasco, o cara na hora do Vasco, tá, os caras têm interesse político, por isso que criticam. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou fisioterapeuta formado, trabalho na minha área, eu não dependo de cargo no Vasco pra sobreviver. Eu não preciso disso. E não quero trabalhar no Vasco. Não quero moral no Vasco, não quero nada. Caso contrário, se eu quisesse, eu ia estar fazendo igual esse babaca fez aí, esse baba-ovo, de ficar passando pano pra tudo que a diretoria faz. Eu vou enfiar a porrada mesmo. No Pedrinho, no Campelo, no Brant, no Dinamite, em qualquer presidente que esteja lá, que vista a camisa de presidente do Vasco da Gama. Vai tomar porrada todo mundo. Não tem interesse que as pessoas me amem lá dentro. Quero que me respeitem, assim como eu hoje respeito. E ponto. Então, para o senhor, que hoje gravou um storyzinho lá, falando que eu sei o porquê dessa pergunta. Porra, fala o porquê. Vai ser ótimo poder te processar e ganhar um dinheiro nas tuas costas. Pra gente comer um churrasquinho, beber uma cervejinha gelada. E outra coisa, não babamos ovo de político assim como você. A gente não precisa disso. A vida nos trouxe boas coisas para que a gente não precisasse virar baba-ovo de político dentro de clube, tá? Então se você quer cargo, quer isso, quer aquilo no Vasco, problema é teu. A gente só quer o Vasco forte mesmo e bem, sendo campeão. Para nós, isso já basta. Show de bola? Boa tarde a todos aí. Já que era para entrar com os dois pés na porta, já entrei com os dois pés na porta e ainda não falei do Felipe, hein? Vamos falar. Olha aqui, gente, pessoal, eu estou recebendo aqui uma chuva de críticas. O Baran defendendo o Felipe. Eu não estou defendendo o Felipe. Pelo contrário, eu acho que eu estou defendendo o Lineker. O Lineker vai responder, a melhor pessoa para responder isso, se sentir ofendido, se tem uma picuinha, é o Lineker. Mas na resposta, eu vejo o confronto do Felipe com o Capasso. Eu não vejo confronto nenhum do Felipe com o Lineker, embora a última frase do Felipe tenha sido muito feia, próximo. Quando o Felipe fala assim, próximo, aquilo é, pelo amor de Deus, me tira daqui. Gente, eu frequento entrevista coletiva há muitos anos. Eu conheço muito bem a reação das pessoas. Quando o Felipe fala assim, próxima pergunta, ele responde, pelo amor de Deus, não deixa esse cara perguntar de novo. Não deixa ele pegar o microfone de novo, quem vai me fuder aqui. Próximo, acabou, não quero mais falar sobre isso. Mas o problema do Felipe é com o Capasso. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E o Felipe ficou puto com a pergunta, não com a pessoa. Pelo menos essa é a maneira que eu vi. Pelo menos essa é a maneira que eu vejo. Mas ninguém melhor do que o Lineker para falar sobre isso, pô. O Lineker foi o pivô. Ninguém melhor do que o Lineker para falar sobre isso. Se ele acha que foi algo pessoal contra ele, ou contra o Capasso, ou contra os dois, enfim, Lineker. Baran, eu acho que tem um pouquinho, né, de uma questão pessoal, que eu não posso também afirmar isso, mas quando ele fala que eu gostando ou não, por que eu gostando ou não? A minha pergunta não foi sobre mim, eu não perguntei se eu gosto ou não, é você gostando ou não, eu não gosto, e você vai ter que aceitar. Calma aí, eu tenho poder de veto, eu tenho... solicitações de alguma coisa viabilizada na Vasco SAF, no futebol do clube, para
eu gostar ou não gostar de alguma coisa, eu sou um mero torcedor que consigo chegar lá na coletiva, graças ao torcedor que nos ajuda aqui, através do Live Pick que você está botando aí, a levar os questionamentos simples. Simples, porque o Capasso é um ativo do clube, o Vasco reclama de questões financeiras, você não pode fazer com o ativo do clube igual eles estão fazendo. Bom, ele fala sobre um cansaço, ele fala sobre viagem ali na pergunta anterior, desgastante. Eu falei, diante desse desgaste, uma rotatividade de elenco, normalmente você utiliza da maioria dos jogadores que você tem, isso é super normal. Peraí, a gente precisa fazer uma rotação de elenco aqui, vou jogar contra o Puerto Cabello, o Melgar já classificado. Beleza, o João Vitor não vai para o jogo, o Lucas Freitas não vai para o jogo, o Paulo Henrique não vai para o jogo, aí quem vai para o jogo? Tem uma opção ali, entendeu? Então, quando a gente vai para a coletiva e fala sobre, o torcedor tem uma dúvida que é em relação ao Capasso, a gente observa isso, e ele se direciona a mim falando, se você não gosta, você vai ter que aceitar. E pronto. Calma aí, Felipe. Esquece pensa no Vasco. Tá? Todos os questionamentos ou as minhas opiniões, elas são minhas e particulares, podem estar super erradas ou podem estar super certas. Para mim tem sim alguma relação, mas eu acho que o problema não sou eu. A gente tem que entender que se trata do Vasco, né? De coisas muito grandes. Então a gente tem que focar um pouco nesse ponto. Felipe, Vasco, Capasso. Vasco abre negociações com Rafael Veiga, do Palmeiras. Vasco da Gama deu início a negociações com o meio-campista Rafael Veiga, atualmente no Palmeiras. A informação foi confirmada por fontes ligadas ao clube carioca, que busca reforçar o elenco para a sequência da temporada e almeja um nome de peso para liderar o setor de criação. Rafael Veiga, de 29 anos, é um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos. Com passagens marcantes pelo Verdão, o meia foi peça-chave nas conquistas da Libertadores, 2020-2021, Copa do Brasil, 2020, e diversos títulos estaduais. Sua regularidade e capacidade de decisão chamaram a atenção da diretoria vascaína, que está disposta a investir pesado para concretizar a transferência. Segundo a apuração inicial, o Vasco estuda apresentar uma proposta que envolva compensação financeira e um contrato de longo prazo, apostando no projeto esportivo e na titularidade garantida para atrair o jogador. O Palmeiras, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas internamente vê a possibilidade com cautela, já que Veiga ainda é considerado importante no elenco alviverde.